Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nos resultados e nas perspectivas da Marco Polo. Vamos dar uma olhada nos números, entender as estratégias e, o mais importante, tentar decifrar o que os grandes investidores estão sinalizando sobre o futuro de uma das gigantes da nossa indústria. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina para essa análise. A gente começa com os resultados de 2025, que, olha, surpreenderam. Depois, vamos quebrar a empresa em pedaços para analisar os segmentos dela. Aí, claro, nem tudo são flores. Então vamos ver os desafios. E, na sequência, o que esperar do futuro, dos dividendos e, para fechar com chave de ouro, o que o mercado está dizendo sobre tudo isso. Mas antes de mais nada, tem uma pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa. Diretores da própria empresa e grandes fundos de investimento, essa turma está comprando ações da Marco Polo em volumes bem expressivos. A grande questão é, por quê? O que será que eles estão enxergando que talvez o mercado em geral ainda não percebeu? É isso que a gente vai tentar descobrir junto. E para começar a entender todo esse otimismo, o primeiro passo é, claro, olhar para os resultados de 2025. Foram eles que prepararam o terreno, sabe? Criaram uma base de desempenho bem sólida e que, sinceramente, surpreendeu muita gente. E o número que já chegou chutando a porta foi este aqui, um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais. Mas não é só o tamanho do número. O mais impressionante é que esse valor veio quase 17% acima do que o consenso do mercado esperava. No mundo das finanças, superar as expectativas com uma margem tão grande assim é um sinal muito, mas muito forte de que a empresa está no caminho certo. E não é só o lucro que impressiona, não. As outras métricas operacionais mostram que a saúde financeira da empresa está em dia. A gente está falando de uma receita de 9 bilhões, margem bruta de quase 26%, mas o grande destaque aqui, o que realmente brilha, é o retorno sobre o capital investido, o tal do ROIC, de 24%. Um ROIC nesse nível, gente, é coisa de louco, sinaliza uma eficiência fantástica na forma como a empresa usa o capital para gerar lucro. É muito acima da média. Agora, se a gente der um zoom no quarto trimestre, que historicamente é um período mais fraco para o setor, o desempenho continua notável. A receita líquida cresceu mais de 5%, o lucro bruto quase 9%, comparando com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA teve uma quedinha ali de 7,3%, mas calma, isso tem uma explicação bem clara, um detalhe que a gente vai ver daqui a pouco, porque foi um evento que não se repete. E mesmo com esse impacto, o lucro líquido ficou ali praticamente estável. Certo. Agora vamos abrir o capô da Marco Polo para entender de onde vêm os resultados e quais são os motores que estão fazendo a empresa andar. Essa divisão das vendas mostra uma coisa muito importante. O segmento rodoviário, que são aqueles ônibus de viagem, sabe? Os de maior valor, ele aumentou a sua fatia na receita para 46%. Isso é excelente, porque melhora o que a gente chama de mix de produtos. Ônibus rodoviários têm margens de lucro maiores, então quanto mais eles vendem, mais rentável a companhia fica. Simples assim. O resto é completado pelos urbanos, Volare e os micro-ônibus. O que realmente salta aos olhos aqui é essa briga entre o mercado interno e o externo. Enquanto a produção aqui no Brasil deu uma recuada, o mercado lá fora brilhou. As exportações e as fábricas internacionais cresceram em cerca de 1 bilhão de reais. Ou seja, elas sozinhas compensaram toda a queda que a gente teve aqui dentro. Isso mostra uma força estratégica fundamental, a diversificação geográfica. A empresa não depende de um mercado só. Ok. Para a gente manter uma visão equilibrada, é super importante analisar o principal desafio que tem pesado nos resultados da Marco Polo. Primeiro, uma explicação rapidinha, mas que é crucial. Equivalência patrimonial. Que nome complicado, né? Mas basicamente é o seguinte. É o jeito que a contabilidade reflete o resultado de empresas onde a Marco Polo tem uma participação. Se a empresa investida dá lucro, sobe o resultado da Marco Polo. Se dá prejuízo, derruba. Simples. E aqui que entra em cena a empresa canadense New Flyer. Esse investimento acabou gerando um impacto negativo de 133 milhões de reais no resultado. Por quê? Por causa de dois eventos bem específicos e que não devem se repetir. Um tal de impairment, que é uma baixa contável, e um recall de baterias. O ponto-chave aqui é que, se a gente tirasse esse efeito pontual da conta, o EBITDA da Marco Polo teria vindo bem em linha com o esperado pelo mercado. Ou seja, a operação principal está mais forte do que o número final sugere. E essa linha do tempo mostra bem a jornada da Marco Polo com esse investimento. A participação, que um dia já foi de 19%, hoje está em 8,1%. A principal leitura disso é um sinal positivo. A gestão está diminuindo o risco, sabe? Reduzindo aos poucos a exposição a esse ativo que, historicamente, só trouxe volatilidade para o balanço. Antes de a gente olhar para o futuro, uma pequena pausa estratégica.
Se análises mais aprofundadas como esta, que vão além do superficial, agregam valor para as suas decisões, que tal se inscrever no canal? Assim a gente continua trazendo conteúdos como este e você não perde nada. E por falar em agregar valor e tomar boas decisões, fica uma pergunta que todo investidor se faz. Olha, parte da resposta para investir com mais confiança, sem dúvida, passa por fortalecer o conhecimento. E pensando nisso, na descrição aqui embaixo tem uma seleção especial de livros que são leitura obrigatória para quem quer dominar o mercado de capitais. É uma curadoria feita a dedo. Mas agora, vamos voltar para a nossa análise. Muito bem. Passados os desafios, vamos olhar para frente. Quais são os gatilhos de crescimento e, claro, o que a gente pode esperar em termos de retorno para o acionista? A gente tem 3 fatores principais que devem empurrar o desempenho em 2026. Primeiro, a queda da Selic. Juro mais baixo significa crédito mais barato para as empresas de ônibus renovarem suas frotas. Segundo, a continuidade do bom momento para os ônibus urbanos. E terceiro, e muito importante, o programa Caminho da Escola, que é uma licitação gigante do governo da qual Marco Polo historicamente abocanha uma bela fatia. Tá, e o que isso tudo significa para dividendos? Bom, se a gente fizer uma projeção bem conservadora, pé no chão mesmo, com um crescimento de só 5% no lucro, e a empresa voltando a distribuir 55% disso, que é o histórico dela, bem abaixo dos 95%, que foram um ponto fora da curva em 2025. O dividend yield projetado fica na casa dos 9%. Gente, 9% é um rendimento e tanto, ainda mais vindo de um cenário conservador, ou seja, tem espaço para surpresas boas. Com todo esse cenário em mente, vamos voltar à nossa pergunta lá do início. Quem é que está comprando as ações e por quê? O que o chamado smart money, o dinheiro inteligente, está enxergando? Os dados não mentem. A gente vê compras consistentes e de volume alto por parte dos insiders, diretores, executivos, a galera que conhece a empresa por dentro. Só em janeiro de 2026 foram 15 milhões de reais. Esse é um dos sinais mais fortes de confiança que existem no mercado, porque são as pessoas com mais informação botando o próprio dinheiro na reta. E não são só eles. Os grandes investidores institucionais estão na mesma pegada. A Trigo Capital, a Ágora e principalmente a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, que comprou mais de 5% da empresa. Quando um gigante como a BlackRock entra no jogo, pode ter certeza que uma análise muito, mas muito profunda foi feita. É um baita selo de confiança. E aqui está uma provável explicação para todo esse movimento. O valuation da empresa, medido pelo múltiplo preço/lucro, está girando em torno de 7 vezes. Agora, olha o histórico. A média desse múltiplo para Marco Polo sempre foi de 20 a 21 vezes. Isso basicamente sugere que a ação está sendo negociada com um desconto gigantesco em relação à sua própria história. Tem muito espaço para subir se o mercado resolver reavaliar a empresa. Então, resumindo a ópera, a gente tem resultados fortes, bem acima do esperado, temos vetores de crescimento claros para 2026 e um movimento fortíssimo de compra por parte de quem mais entende do negócio. Tudo isso com um valuation que parece estar na liquidação. O principal ponto de atenção continua sendo aquele investimento na New Flyer, mas a gestão está trabalhando para mitigar esse risco. E agora? A gente quer saber o que você achou dessa análise. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa.